E nós que fazemos essa comunicação na Rádio Pirauá FM 87.9, temos essa alegria de vos falar do amor de Deus, da graça que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E hoje, a pedido dos nossos web ouvintes, vamos falar sobre um tema bem comum, bem simples, em que no dia a dia nós ouvimos falar aí, as pessoas comentam muito, e por incrível que pareça, ainda há pouco, quando ouvimos aqui a música com o pastor Josinaldo Leôncio, a música que falava sobre você tem um diferencial, que inclusive não era nada planejado com a palavra de hoje, também é o diferencial, a diferença que há para o livre e o escravo. Aqui nós temos essa relação, essa demanda dentro da palavra de Deus. E isso porque a mensagem pregada pelos ímpios é que se vir a Deus, ser evangélico é uma prisão, é um mosteiro. Mosteiro é um dos frades que ficava ali, pagando penitência, fazendo ali as suas orações. Então acha que ser crente é isso, quando na realidade não é assim que funciona. Ser crente, ser servo de Deus, na verdade é ser livre para expressar esse amor, para expressar uma alegria que flui de dentro. Por mais que uma pessoa salva tente explicar uma não salva ou não crente, somente com a ação do Espírito Santo ou com essa intervenção é que as pessoas podem entender o que é liberdade verdadeiramente e o que é prisão. Prisão é você depender de um vício, é você também estar em uma cadeia, é você tentar ou buscar força para se libertar dos pecados ou das cadeias de Satanás e não ter essa condição. Então isso aí é prisão. É tanto que Jesus, escrevendo no Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo de número 36, vamos ler a Bíblia agora, vamos testificar olhando a Bíblia para ver se essa palavra é verdadeira ou se é invenção. Contudo, uma vez que estamos com a Bíblia, vamos mostrar que estamos apregoando tão somente ou simplesmente a palavra de Deus na sua essência. Então, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, diz o seguinte: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis salvos. Então, a vida de uma pessoa salva é repleta de felicidade, como já falei, é repleta de gozo, de vitória. É certo que em um determinado momento vai surgir a aflição, vai surgir a perseguição. O próprio Cristo foi vitimado por essa ação humana. Enquanto nós estivermos aqui na terra, vamos sofrer alguns impasses, mas a vitória é certa, porque a Bíblia diz: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa felicidade, essa paz que estou me referindo, vem da parte do Senhor. Então, a Bíblia diz que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando ele diz que o homem é liberto, que o homem tem essa alegria, com certeza vamos tomar posse, porque não tem como voltar atrás. Essa vitória é certa, em nome de Jesus. Vamos ler mais um versículo aqui no Evangelho de João, capítulo 16 e o versículo 33, contextualizando com o que falei há pouco sobre as perseguições, sobre os dias difíceis. Disse Jesus: tendo-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem alguns crentes, alguns pregadores que dizem também: vós também vencereis. Não existe esse texto, vós também vencereis. Mas quando Jesus diz: tendo visto isso, para que tenha paz, no mundo tereis aflição, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ora, se Cristo, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso general, se Ele venceu o mundo, nós vamos vencer também, porque estamos na égide, estamos debaixo da sua cobertura. É tanto que quando o exército se torna vencedor, o primeiro a ser destacado é o general. E quando o general é vencedor, também todo o batalhão, toda a infantaria, todos os fuzileiros, os tradicionais fuzileiros, são vitoriosos também. Então, o nosso Jesus é vencedor e nele somos mais que vencedores, porque ele
ele nos dá esse direito. Em contrapartida, as pessoas que vivem aí na prática do pecado têm uma existência de sofrimento, tristeza, dor, e não há a esperança de dias melhores. Às vezes, por falta de conhecimento, por falta da Bíblia Sagrada, recorre ao terreiro de Umbanda, de Quimbanda, videntes, ao livro dos sonhos, às interpretações, e não acontece nada porque estão procurando de formas vazias. Quem se dirige a uma cartomante, uma necromante, vai estar aí vazio. Contudo, quando nós estamos em Cristo, vamos sentir e vamos ver a diferença. E nessa ignorância das pessoas, nessa falta do Senhor, brincam com vícios, brincam com sexo, com bebida, drogas e outros artifícios malignos. Podemos comparar a uma criança que vive brincando aí na lama e na poeira da estrada por não ter oportunidade e por não conhecer a areia do mar. É muito bonito o mar, a praia, não é? Então tem pessoas que vivem assim. Deus dá essa oportunidade, prefere ficar na lama, prefere ficar na poeira da estrada da vida, quando deveria estar em uma forma melhor, em uma vitória, em uma diferença entre o mundo e Cristo, entre o pecado e a luz, entre aquele que tem certeza da sua salvação, de dias melhores, e aquele que morre ou vive sem esperança. Assim é o que não conhece o verdadeiro amor de Cristo, que se ocupa com as sujeiras do pecado, achando que estão certos e até criticando os salvos. Achando, não, o errado é você. É uma verdadeira inversão de valor, né? A pessoa errada quer estar certa, impondo leis, impondo condenação, impondo limites àquele que sente a verdadeira paz, o verdadeiro amor de Cristo Jesus. E lembro-me, não faz muito tempo, quando aqui na Pirau FM eu falava a respeito daqueles gansos que fica. Ganso é aquele pato um pouco grande, né? Você conhece bem essa linguagem, esses animais. Aqueles gansos que vivem no quintal, ali na lama, comendo aquelas iguarias sujas que caem no chão. E quando os gansos selvagens, os gansos americanos passam no céu voando, eles olham para cima, têm um desejo, querem, mas não podem. Por quê? Estão pesados, estão cheios demais, não tem como eles voar mais. Perderam aquela ação primitiva que levava a voar, a sobreviver da mata. E tem pessoas que é assim, passa todo dia no pecado, na sujeira do quintal, não quer crescer, quando vê alguém voando, fica com inveja, fica com vontade. Mas o pecado, a lama, o comodismo, a religião, a tradição, muitas vezes não deixa, eles não têm força, apenas sonham em voar, perdem aquele sentimento primitivo. É tanto que Jesus diz: lembra do primeiro amor, o amor a Cristo, é lógico. Lembra-te de onde caíste, vem, não é? Nós caímos aqui no pecado, o primeiro amor é Cristo, e Ele é que nos garante essa vitória. Então as pessoas têm essa diferença do que é livre e do que é escravo do pecado. O que é escravo do pecado vive enrolado, vive emaranhado em todo tipo de coisa, o que o mundo chama de rolo. Fulano tem um rolo, às vezes envolvido com droga, com furto, com mulher errada, e assim sucessivamente. Mas esse não é o desejo do Pai, não é o desejo do Senhor para com as pessoas. Ao contrário, que podemos observar uma pessoa salva, cheia de Jesus Cristo, totalmente diferente o andar, as roupas, o cabelo, por mais simples, por mais humilde que a roupa seja, ela externa que Cristo está na sua vida. É tanto que no Antigo Testamento, o profeta Malaquias, no capítulo 3 e o versículo de número 18, chegou a fazer a seguinte citação vinda do Espírito Santo de Deus. Diz o seguinte: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Perceba aí esse versículo clássico, né? O que serve a Deus e o que não serve. Vocês podem observar, quando alguém é crente, diz: olha, lá vem um crente, aquele é crente.
É como um bandido, aquele é ladrão, aquele é traficante. Tem uma diferença. Então, esse privilégio não é só para a igreja do Senhor, nem é só para os crentes. É tanto que o próprio Jesus Cristo chegou a citar no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Jesus Cristo, nosso Salvador, não fez nem faz acepção de pessoa. A salvação é para todos, mas há uma diferença. Há algo que nós vemos, como citava há pouco, no semblante, o semblante do crente, do salvo é lindo, aspecto de bondade, externo amor de Deus. Enquanto o que está no mundo só traz a imagem da desolação, a imagem da tristeza. Observe um homem evangélico quando amanhece um domingo, que vai ali para a escola bíblica dominical, todo arrumadinho, todo bonito, no seu aspecto do próprio Deus. Enquanto aquele que estava na farra, na balada, parece mais uma raposa, desfigurado, aspecto de raiva, de cansaço, de bêbado, não é? Então, a Bíblia diz que é um aspecto ruim, de a pessoa deprimida, cara de sono, externa, que biblicamente o quadro da desolação. Então, o desejo do Senhor para com sua criação, para com o homem, não é esse que o homem esteja aí jogado, esteja vituperado, lançado no pecado, mas salvo na pessoa de Cristo, fazendo a diferença. Isso porque o pecador se comporta assim, dado a sua convivência com a maldade, com os vícios. Quando fala em vício, não é só a bebida e o cigarro. Às vezes o homem tem um vício de jogar, de falar, de mentir, de levantar falsos testemunhos. Tudo isso aí está englobado dentro desse contexto. Enquanto aqui é salva, tem o prazer de confessar a Cristo, de evangelizar. Você pode perceber que toda a igreja do Senhor, hoje domingo, dia do Senhor, a igreja está aí pregando o evangelho, uns na praça, outros fazendo culto em casa, outros visitando congregações, outros aí nas vilas, nos valados, levando literatura. Toda a igreja do Senhor está envolvida porque tem prazer, enquanto o que não serve a Deus está aí jogado, traindo a mulher, gastando as finanças da família com os vícios, com a bebedeira. São tão ruins essas pessoas que precisam de Cristo mesmo. Nenhum homem é bom, nem evangélico ou não evangélico, não são pessoas boas. Cristo é que vai fazer a diferença. Então, mas o que não é evangélico ignora a razão da morte de Cristo, está cego na incredulidade. E o pecador também não tem essa visão do seu pecado, está escurecido para o pecado, acha natural, acha que tudo está bem, quando na realidade deve rever os seus valores, olhar a quem está servindo, aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador para morar no céu. É tanto que o salmista no Antigo Testamento, no Salmo 1, versículo 1 e 2, olha que riqueza para o nosso conhecimento, olha que soma para a nossa vida nós estarmos englobados, estarmos dentro desses 2 versículos, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Observe o homem que não anda segundo o conselho, as mentiras, os falsos testemunhos dos ímpios. O ímpio aí é pecador, nem se assenta na sua roda para falar, para contar coisa imoral, mas tem o prazer na lei do Senhor. E a Bíblia diz que na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então isso aí é o que vai fazer a diferença, é o que vai fazer sustentação da vida da pessoa. E na palavra de Deus, os que servem a Deus agem, andam, estão dentro disso aí. Os que não servem
tem essa oportunidade, estou aqui pregando, as igrejas estão pregando a palavra, é para que você volte, não é aqui para condenar ninguém, dizer que você não vale nada e que você não presta. A Bíblia diz, como citei há poucos minutos, nenhum homem é bom, nenhum homem presta. Cristo é que vai fazer tudo na nossa existência. E o homem que persiste em viver no pecado, Deus nos chama a atenção nesse último versículo, nos adverte no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, mostrando que Deus está no comando, que Deus está na posse, mas a escolha do bem ou do mal na nossa vida é nossa. Deus não vai tratar ninguém como marioneta, obrigar. Você vai ter que me seguir, você vai ter que deixar o pecado. É tanto que na Epístola aos Hebreus diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Então o Senhor não é mal educado, o Senhor não é tirano para dizer: você vai ter que fazer, você vai ter que me seguir. Embora tudo e todas as coisas pertençam a Ele. Mas observe, Ezequiel capítulo 18 e o versículo de número 4: eis que todas as almas são minhas, a alma do Pai, assim como também a alma do Filho, e a alma que pecar, essa morrerá. Quando a Bíblia fala aqui em morte, não é essa morte da sepultura, separação do corpo. Fulano morreu, foi sepultado, não. A morte aqui tem relação com a separação eterna de Deus. É quando nós estivermos para prestação de contas. Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. É quando nós estivermos diante de Deus. Se não tiver a Cristo como advogado, seremos separados, seremos a imagem da desolação eterna. Então, olha, todas as almas são minhas, tanto a alma do Pai, assim também como a alma do Filho, e a alma que pecar, essa morrerá. Então, muitos líderes religiosos das nossas religiões tentam amenizar esse texto aqui com uma oferenda, dizendo: não, ele vai ter isso, talvez um culto, talvez uma missa de sétimo dia, talvez uma sessão para tirar alguém do purgatório, tirar alguém do sofrimento. Citei há pouco, Hebreus 9, 27. É isso? Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então temos que entender que ele não tem como sair. Em vida, na Epístola de João capítulo 2, o versículo 1 diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tende um fiel advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então isso acontece em vida. Sempre estou malhando em cima desses 3 versículos, chamando a atenção: mas a alma que pecar, essa morrerá. Então temos que entender que o pecado é muito perigoso. Temos que lutar com toda a nossa